Passear pelas ruas e avenidas de Campina Grande, na Paraíba, é ter o privilégio de pisar no solo de uma das mais importantes cidades do estado. Cidade que abraça os filhos e acolhe os visitantes, que soma pouco mais de 419 mil habitantes, de acordo com o último censo realizado em 2022, e que chega aos 159 anos de emancipação política, com muita história na bagagem. Algumas populares, outras que ficaram apenas na memória de quem viu ou ouviu falar. O ano era 1824, bem antes da emancipação, quando o revolucionário Frei Caneca pernoitou na primeira cadeia pública da até então Vila Nova da Rainha, prédio que dividia espaço com a Câmara Municipal e que hoje é museu histórico e geográfico. Os registros de época relatam o momento, mas a um detalhe inusitado, poucos tiveram acesso. Aqui ele teve um encontro que marcou a vida dele. Tão importante que ele fez manuscrito, ele escrevia um itinerário da viagem de prisão dele, que partiu do Ceará e que iria para Recife, onde ele seria julgado, como de fato foi, e foi fuzilado lá no Forte das Cinco Pontas. Nessa caminhada, imagina só, mais de 200 léguas a pé. Nessa caminhada, entra aquela turba de presos, a história conta de 11 a 13 presos, chamou a atenção daquele pequeno lugarejo naquele tempo e adentra aqui para permanecer a noite aqui. A comida que foi servida pelo condutor, né, o Major Passarinha, que era o condutor dos presos, foi de péssima qualidade. E ele faz esse registro no seu manuscrito, no seu itinerário do Ceará. E ele diz: a sorte foi que, em dado momento, apareceu um pardo pobre, Manuel Alexandre, que a história não coloca muitos holofotes. E esse pardo, olhando a situação de flagelo que todos os presos se encontravam, se compadeceu, principalmente com o Frei Caneca. Foi em casa, pegou algumas peças de roupa, lençóis, algumas bolachas e vinho, e até pediu perdão ao frade. Frade, é tão pouco que estou lhe dando, mas o frade se comoveu com essa cena e fez o registro. E aí ficou registrado para a história essa cena de pura solidariedade do nosso povo campinense. Essas e outras histórias têm sido contadas nas redes sociais por um cidadão campinense, que é grato por tudo que a cidade lhe proporcionou: uma família, o cargo de delegado de polícia e mandatos de vereador. Sobre a implantação da linha férrea, ele foi além da história tradicional e relatou as ameaças feitas pelo cangaceiro Antônio Silvino, que também não passaram desapercebidas por um jornalista anônimo do Diário de Pernambuco. A chegada do trem a Campina Grande projetou a cidade para o progresso, mas o que muita gente não sabe, inclusive pessoas que aguardavam aqui na estação ansiosamente por essa chegada, é que a viagem inaugural foi ameaçada. A viagem não foi fácil. Para você ter uma ideia, uma distância de 82 quilômetros apenas foi percorrida em mais de 5 horas. E sob uma tensão, sob uma ameaça, porque o cangaceiro Antônio Silvino havia prometido de que o trem não chegaria a Campina naquele dia 2 de outubro de 1907. Ele soltou a notícia que iria virar o trem. O pior dessa história, e eu imagino a aflição de quem estava no trem, é que quando o trem chegou no início da noite, no meio da Serra da Borborema, ali perto de Galante, o trem era tão velho que pifou. Agora você imagina, você dentro do trem, no início da noite, o trem parou de repente. Você pensa o quê? É o bando de Antônio Silvino. Graças a Deus, o trem estava somente precisando de mais água para completar a viagem. Sobre as visitas de 3 presidentes da República, ele também conta um trechinho. E a casa que recebeu a visita dos presidentes Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek é justamente esta daqui, que hoje funciona o Memorial Severino Cabral.
na rua Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande, no coração da cidade. Já aqui no interior da casa de Severino Cabral, o presidente Getúlio Vargas foi recepcionado por Dona Anita, esposa de Severino Cabral. Sentou aqui, nesta mesa, justamente nesta cadeira, aqui tratou de decisões importantes para Campina Grande com outros políticos e fez a sua refeição. E para a gente finalizar com comemoração e alusão ao aniversário da cidade, nada melhor que lembrar de uma que durou 24 horas, o fechamento da fruteira de Cristino Pimentel, que funcionava no prédio do antigo jornal Correio de Campina e que se tornou ponto de encontro dos boêmios e intelectuais da cidade. É verdade que teve direito até a ata assinada, Olímpio? Seu Cristino também era um dos maiores cronistas que Campina Grande já teve. Chegou um dado momento, ele disse, olha, eu vou deixar a atividade do bar e vou me dedicar somente à literatura, só escrever. Mas ele teve uma ideia fantástica, ele disse, olha, nós vamos encerrar as atividades numa festa. Ele disse, antes de fazer a festa, ele disse, olha, nós vamos escrever uma ata de encerramento, nós vamos lacrar a caixa registradora, tudo vai ser de graça. Agora eu só quero um compromisso dos meus clientes, né? Para que eu não tenha motivo de na segunda-feira ter que abrir o bar, a fruteira, vocês vão, no final de tudo, vocês têm que quebrar os copos e as taças. E assim foi feito, né? Essa ata tem no livro dele, Abrindo a Porta do Passado. É um documento histórico lindo, que ele narra todos esses detalhes do fechamento da fruteira de Seu Cristino. Hoje o prédio se divide em loja de artigos para bebês e ótica. E assim a história de Campina Grande vem sendo contada ao longo dos anos, através dos grandes acontecimentos ou simples conversas de um povo que sente orgulho de passar adiante os contos de Campina Grande.